Bom, pessoal, agora nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre carga formal e ressonância, tá? Carga formal e ressonância. Eu vou explicar para vocês o que é a ressonância. Em cada uma das situações que eu desenhar formas de ressonância, eu vou mostrar como calcular essa carga formal. E depois nós vamos verificar como a gente usa esses conceitos aí para estabelecer, né, ou inferir qual a estrutura mais provável. Seguinte, na aula passada eu mostrei para vocês aqui diversas estruturas, né, que eu fiz, as estruturas de Lewis. Então, a gente baseia também a nossa análise aqui na construção das estruturas de Lewis. Então, olha só, por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui, certo? E vou explicando aos poucos, vou colocar como é que é a fórmula para calcular a carga formal. E aí, dentro dos meus exemplos, a gente vai discutindo cada um desses aspectos aqui. Então, primeiro, o que é a ressonância? Então, a ressonância é uma ideia teórica, tá? Teórica, para que você tente explicar determinados comportamentos moleculares. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, pessoal, se você pegar a molécula do ozônio, tá? O ozônio, que é o O3, essa molécula, ela pode ser vista, lógico, né? Aqui eu não estou representando geometrias, tá? Mas experimentalmente não existe diferença entre essa ligação e essa daqui, em termos de tamanho e energia, tá? Então olha só, qual é a confusão aqui? Quando você vai fazer a estrutura de Lewis do ozônio, por exemplo, vamos lá, o oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, né? Então, como eu tenho 3 oxigênios, obviamente isso aqui vai me dar 3 vezes 6, vai me dar 18 elétrons que eu tenho que incluir na minha estrutura de Lewis. Então vamos lá, vamos fazer aqui uma estrutura de Lewis do oxigênio, lembrando que a gente não pode ultrapassar 8 elétrons por oxigênio, porque ele é do segundo período, e com isso ele tem que obedecer o octeto, né? Então olha só, primeira coisa, eu vou lá e coloco os 3 átomos dispostos aqui um ao lado do outro, né? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Bom, como eu tenho 18 elétrons, a primeira coisa que eu faço é colocar 4. Tá meio feio isso aqui, né? Oxigênio, oxigênio, oxigênio. Então eu vou lá e coloco aqui 4, né? Duas ligações simples, uma entre cada par de oxigênio. Então tá lá, gastei 4 elétrons. Beleza. Vou completar o octeto desse aqui. Então 2, né, com essa ligação, é 2, 4, 6, 8. Pronto, completei o octeto. Para esse aqui, uma simples, né, tem 2, 4, 6 com essa outra ligação, 8. Pronto, já gastei quantos elétrons? 2, 4, 6, 8, 10. Com as duas ligações, 12, 14. Faltam 4. Então eu vou lá e coloco aqui. Certo? Isso é uma forma válida de estrutura de Lewis? É uma forma válida. Eu não ultrapassei o octeto para esses dois esses dois átomos da esquerda. E esse aqui está com 6. Ok. Esse aqui está com 6. Tem algum problema nisso? Não, não tem, porque eu não posso ultrapassar o octeto, tá? Então isso aqui é uma forma válida. Mas eu tenho outras possibilidades? Tenho. Eu tenho essa possibilidade aqui. Por exemplo, coloquei aqui as duas. Aí vamos lá, vou colocar uma dupla aqui. Então para esse do meio eu já vou completar o octeto aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Para esse aqui, 2, 4, 6, 8. Tá aqui. Completei 8 para esse aqui. Já gastei quantos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, 14, 16, 18. Então, eu completei o octeto para esses 3 átomos. Eu completei o octeto. Então, essa estrutura aqui, inclusive, parece mais razoável do que essa, né? Porque aqui eu tô razoável que eu digo em termos de energia. Essa aqui tende a ser mais estável, porque eu estou completando o octeto para os 3 átomos. Então, os 3 vão ter uma maior estabilidade. Beleza? Então, tá aqui. Então, essa estrutura ela é válida. Mas eu poderia ter feito ela assim também, né, pessoal? Poderia ter feito assim. A dupla do lado de cá, a simples aqui. Aqui 2, 4, 6. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí aqui 14,
16, 18. Pronto. Então, essas duas estruturas a gente pode representar com essa seta aqui e indicar que elas estão em ressonância. O que significa essa ressonância? Eu não vou pedir para vocês fazerem esse tipo de... com essas setas, mas seria mais ou menos o quê? Essa dupla vir para cá, para ficar desse jeito aqui, e essa daqui sair aqui. Então você observa, ó, que quando essa aqui vem para cá, vão ficar 3 pares aqui, né? 2, 4, 6, e vai formar a dupla do outro lado. Então eu posso dizer que essas duas estruturas elas estão em equilíbrio, uma se convertendo na outra. É por isso que a estrutura correta do oxigênio, do ozônio, ele mostra que esse caráter aqui dessas duas ligações é um caráter de dupla, porque ora ela está aqui e ora ela está à esquerda, ora ela está à direita. Mas qual é o correto? Nenhum dos dois. Há um equilíbrio. Então isso aqui a gente chama de um híbrido, né? Isso aqui é um híbrido. O que é que significa? Significa que eles estão em equilíbrio e que esse híbrido é como se fosse uma soma de todas as estruturas possíveis. Ah, Samuel, mas essa daqui contribui? Sim, essa aqui também contribui. E, se não me engano, acho que tem outra que contribui. Só um instante, vamos lá. Vamos ver aqui, outra que deve contribuir. Vamos tentar botar as duas duplas aqui, a gente vai ver que não é possível. Acredito eu. Vamos ver aqui. Ó. Então, se você botar... Opa, uma tripla não. Uma dupla aqui. Já gastei 8 elétrons, né? Então, 8. Vamos completar esse octeto. Então, 2, 4, 6, 8, né? 10, 12, 14, 16. Observem que eu não tenho mais onde botar, porque onde eu botar um par, o oxigênio vai estourar 8 elétrons, né? Vai passar do octeto. Então essa forma aqui, com duas duplas no oxigênio, eu não consigo. Essa aqui não é possível, tá? Essa aqui não é possível. Vamos ver aqui se tem alguma outra, se não me engano. Vamos lá, eu acho que tem uma outra. Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso fazer com simples mesmo, ó. Eu posso colocar um par aqui. Aqui eu vou completar os octetos dessas aqui nas laterais, né? Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tá certo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Beleza. Então aqui já completou. Observem que esse aqui, ele ficou com 6 elétrons na camada de valência, esse central. Então, é uma possibilidade também. Então, olha só. Essas possibilidades, eu posso dizer, né, que são diferentes estruturas de Lewis para a mesma molécula, a gente diz que são estruturas ressonantes, que são formas de ressonância. Agora, qual delas é a mais estável? Qual é que dá uma maior contribuição para essa molécula aqui, né, para essa estrutura que é o híbrido? Qual delas? Aí eu tenho que comparar elas e a gente usa, em geral, para comparar uma coisa. É claro, a gente não tem cálculos de mecânica quântica para isso, né? Mas a gente usa a ideia da carga formal. Vamos lá. Eu vou colocar organizado aqui essas 4 estruturas que a gente selecionou aqui para a molécula do ozônio. Então, vai ficar assim. Bom, então, olha só. O que é a carga formal? Anotei aqui. A carga formal é a carga que o átomo teria se a ligação fosse desfeita, sendo cada elétron ficando para o seu átomo. Vamos entender o que quer dizer isso aí, pessoal. Olha só. Eu vou colocar a carga formal em cada um desses oxigênios aqui, tá? Em cada um desses oxigênios dessas 4 estruturas. Então observe o seguinte, vou usar aqui esse ladinho para me auxiliar. O que você faz? Olhando para esse primeiro oxigênio aqui à direita, você tem o seguinte, ele vai ter na camada de valência, né? Ter essa formulazinha aqui que segue o que está dito lá em cima na definição, tá? É o seguinte, ele tem 6 elétrons na camada de valência, não é isso? O oxigênio da família 6A. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência, menos. Quantos elétrons ele está compartilhando? Ele está compartilhando 2, que é nessa ligação aqui, tá? Está compartilhando 2. Então você faz menos 2 sobre 2, menos o número de elétrons isolados. Então, quantos elétrons isolados ele tem? Ele tem 2, 4, 6. Então, menos 6. Isso aqui vai dar 6 menos 1, 5. 5 menos 6,
menos 1. Então a carga formal desse oxigênio é menos 1, beleza? A carga formal desse outro oxigênio aqui, novamente, ele tem quantos na camada de valência? 6, certo? Menos, quantos ele está compartilhando? Ele está compartilhando aqui e aqui, está compartilhando 4. Então 6 menos 4 sobre 2, e tem quantos isolados? 2, 4, então menos 4. Então, 6 menos 4 sobre 2, né, que isso aqui dá 2, então 6 menos 2, 4, 4 menos 4, 0. Então a carga formal desse aqui é 0, beleza? É 0. Aí vamos lá. Esse outro aqui, qual é a carga formal dele, desse outro aqui? Vai ser 6, não é isso? Eu tenho aqui 6, menos, né, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, menos. Quantos ele está compartilhando? Ele está compartilhando 2 aqui, 2 elétrons. Então, menos 2 sobre 2, menos, quantos elétrons de isolados? 2, 4. Então, menos 4. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó? 6 menos 1, né? Dá 5, 5 menos 4, mais 1. Esse último eu não precisava nem fazer, por quê? Porque o somatório das cargas formais para uma molécula, certo? Como eu coloquei aqui, ele tem que dar 0. A gente vai ver que quando for um íon, o somatório tem que dar igual à carga do íon, tá? Mas aqui tem que dar 0. Ora, se esse aqui já era menos 1 e esse aqui era 0, obviamente esse aqui seria mais 1. Porque menos 1 mais 0 é menos 1, para dar 0 tem que ser mais 1. Não é isso? Então a carga formal desse aqui é mais 1. Beleza? Então olha só, agora vamos fazer para esse outro aqui, para essa outra molécula e para esse aqui. Observa que esse é exatamente igual a esse aqui, né? Então basta eu fazer, vai dar essa mesma continha aqui, pode tentar aí, pode tentar fazer que você vai ver que dá a mesma conta. 6 menos 2 sobre 1, desculpa, 6 menos 2 sobre 2, que é esse aqui, menos 6, vai dar menos 1. Esse outro vai ser 6, né? Esse aqui agora vai ser 6 menos, ele está compartilhando 4. 4 sobre 2, menos, ele tem um par isolado aqui, menos 2. Isso aqui vai dar quanto? 6 menos 4 sobre 2, isso aqui dá 2, né? Então 6 menos 2 dá 4, 4 menos 2 dá mais 2. Então a carga formal desse aqui é mais 2. E desse outro, observe que ele é exatamente igual a esse outro aqui do lado esquerdo, né? Então você faz, ó, 6 para esse aqui, para esse bem daqui. 6 menos 2 sobre 2, que ele está compartilhando 2, menos 6. Isso aqui vai dar menos 1. Mais uma vez, eu saberia que esse aqui é menos 1, vendo que se esse é menos 1 e esse é mais 2, menos 1 com mais 2 dá mais 1. Para dar 0, está faltando menos 1. Então olha essas cargas, menos 1, mais 2 e menos 1. As cargas formais, beleza? Vamos agora para esse outro aqui. Esse aqui, você vai fazer 6 menos, aqui ele está compartilhando 4, né, pessoal? É uma dupla, são dois pares, então 4 sobre 2. E ele está com 4 isolados, então menos 4. Isso aqui, 6 menos 2 dá 4, 4 menos 4, 0. Então a carga formal desse aqui é 0, certo? Eu vou colocar entre parênteses aqui as cargas formais, tá? Desse outro, você tem 6 para esse aqui, né? Esse aqui, 6 menos, ele está compartilhando 6, né, pessoal? Então eu faço 6 sobre 2 e tem 2 isolados, menos 2. Então, 6 menos 6 sobre 2, 6 sobre 2 é 3, né? 6 menos 3, 3. 3 menos 2, isso aqui dá mais 1, né? Então esse aqui, a carga dele é mais 1. E desse outro, eu já sei que vai ser menos 1. Por quê? Porque 0 mais 1, para dar 0, esse aqui vai ter que ser menos 1. Certo? Como esse outro aqui é só esse aqui invertido, então esse aqui vai ser menos 1, esse aqui vai ser mais 1, opa, menos 1, mais 1, e esse aqui vai ser 0, certo? Então, esse é o cálculo da carga formal. Então, só organizando aqui agora, organizando direitinho, como é que a gente vai ter? Colocando aqui embaixo então, colocando essas estruturas aqui embaixo, tá? O que a gente vai ter? Olha só para ficar menos poluído ali. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa molécula aqui, da esquerda, ela teve a carga menos 1,
mais 1 e no meio tem 0. Olha essa daqui, menos 1 mais 2 e menos 1. E essa daqui, 0 mais 1 e menos 1. E essa aqui, menos 1 mais 1 e 0. Essa daqui, que tem as cargas formais maiores, é a mais instável. Toda vez que der números de cargas formais, as cargas formais maiores que aparecem, elas são, em geral, as mais instáveis. Ou seja, o contrário também você pode afirmar que as menores cargas formais, né, vão estar na forma mais estável. Então, a forma mais estável, ela vai ter os menores números de carga formal, tá? Nos valores da carga formal, tá? Outra coisa também que você tem que observar é que quanto mais estável, a forma mais estável, ela vai ter uma distribuição mais simétrica, de cargas, certo? Mais simétrica de cargas. Isso aqui também pode ser analisado. Outra coisa, as cargas negativas, elas têm que ir, né? Elas têm que estar, para uma estrutura ser mais estável, nos átomos mais eletronegativos, tá? Nos mais eletronegativos. E as cargas as cargas positivas, elas têm que estar no átomo menos eletronegativo. Olha só, comparando essas estruturas, né, no menos eletronegativo, nos átomos menos eletronegativos. Então, comparando essas estruturas, você só tem oxigênio. Então, para você verificar se mais e menos e vai para o mais eletronegativo ou não, isso aí não tem como você fazer muito. Agora, o que acontece? Se eu comparar essa estrutura com essa daqui, deixa eu ver, com essa daqui, obviamente a mais instável é essa daqui que eu circulei agora por último, né? Porque as cargas formais são maiores. Nessa daqui você tem a carga distribuída menos e mais, e essa aqui também menos e mais, certo? No entanto, o que acontece? A contribuição dessa aqui à direita, essas duas à direita, que são equivalentes, né? Essas duas aqui são equivalentes, elas dão uma contribuição maior, porque aqui você não está distribuindo simetricamente as cargas, apesar de aqui também não estar, certo? Mas aqui você tem menos e mais. Deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui. Peraí. Além dela não distribuir de forma simétrica a carga, como as outras também não fazem, mas o que acontece é que esse oxigênio não tem um octeto completo. E outra coisa, ele mostra só ligações simples, né? E como eu falei para vocês, na prática, né, experimentalmente, melhor dizendo, essas duas aqui, essa ligação no oxigênio, ela tem um caráter de dupla. Então essas aqui refletem melhor, certo? A realidade, digamos assim. Agora, essas aqui, essas duas, além dos oxigênios obedecerem ao octeto, que garante uma maior estabilidade, certo? Elas ainda têm números de carga formais baixos, certo? Então essas duas, elas contribuem mais para a forma do híbrido de ressonância. Então essa aqui tem uma maior contribuição para o híbrido, tem uma maior contribuição. Então olha só, nesse caso a gente tem uma molécula que tem os três átomos iguais. Então não dá muito para a gente analisar a questão da carga, da distribuição de carga negativa no mais eletronegativo, no menos eletronegativo. No entanto, em outros exemplos isso aí pode ser importante para você analisar qual é a espécie que dá maior contribuição. Vou fazer mais um exemplo, tá? Então, vou fazer mais um exemplo para que a gente possa ver isso aí. Então, por exemplo, na molécula do BF3, por exemplo, BF3. Essa molécula do BF3, ela, né, a gente pode formar a estrutura de ressonância dela de diferentes maneiras, obedecendo o octeto, né? Obedecendo, o que eu quero dizer sobre obedecendo o octeto é não ultrapassando 8 elétrons para nenhum dos dois átomos, porque os dois são do segundo período. Então o boro ele é da família 3A, então ele tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor ele tem 7 elétrons na CV, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 3, que vai dar 21 elétrons. Somando, eu vou ter 24 elétrons para distribuir. Então o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, o boro, né, eu vou lá, ele é o átomo central. Como eu falei para vocês, em geral, o menos eletronegativo, né? Lembrando, pessoal, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, né?
o tamanho do átomo diminui para lá. Então a eletronegatividade aumenta para cá, né? Inclusive o flúor é o mais eletronegativo da tabela. Então o boro é menos eletronegativo que o flúor. Então você vai ter o seguinte: P, F, F, F. Coloquei os flúoros ao redor, né, orbitando aqui o boro. Então eu tenho que distribuir 24 elétrons. Vou lá colocar as minhas 3 ligações já. Então, 2, 4, 6. Aí vamos lá, vou completar o octeto para o flúor. Então, eu poderia completar o octeto para o boro? Poderia, certo? Mas certamente o flúor vai ficar deficiente. Vamos primeiro completar para os que estão aqui na periferia, tá? Então, ó, 2, 4, 6, né? 8 com a ligação. Aqui, 2, 4, 6, 8 com a ligação. 2, 4, 6, 8 com a ligação. Quantos elétrons eu distribuí? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Pronto. A minha estrutura é essa. Vamos calcular as cargas formais. Então, olha só. Para esse flúor aqui, à esquerda, eu tenho 7 menos, que vai ser igual para todos, né? Porque a estrutura é a mesma aqui ao redor dele. Então vai ficar 7 menos. Quantos ele está compartilhando? 2. Então 2 sobre 2. Quantos ele tem isolado? 6, né? 6 elétrons. Então 7 menos 1, 5. 5 menos 6. Opa! 7 menos 1, 6. 6 menos 6, 0. Então a carga formal desse aqui é 0, certo? Desse aqui é 0. Desse aqui é 0. Automaticamente a do boro é 0, porque a soma tem que dar 0, porque a molécula é neutra. Então você vai ter o seguinte, você vai ter, para o boro, só para conferir, ele tem 3 elétrons na camada de valência, 3 menos, ele está compartilhando aqui 2, 4, 6, né? 6 sobre 2. E não tem nenhum isolado nele, então menos 0. Então 6, 3 menos 3, 0. Está aqui provando que as cargas formais são 0, 0, 0, 0. Beleza? Aí olha só, vou desenhar aqui, vou fazer aqui a minha setinha para mostrar que existem outros ímpetos de ressonância. Vamos lá. Eu vou colocar esse, certo? Para agilizar aqui. Vou colocar esse, certo? E vou colocar esse aqui. Flúor, simples, flúor. E vou completar aqui, pode contar que os elétrons vai dar certinho, ó. Pan, pan, pan. Observa que agora o boro completou o octeto dele, ó. 2, 4, 6, 8. E cada oxigênio, cada flúor, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, né? 2, 4, 6, 8. Cada um está com seu octeto completo. Então, eu tenho um total de 24 elétrons distribuídos, certinho, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Beleza. Aqui, a mesma lógica, ó. Pan, tan, tan, e o boro completo. Aqui, tan, 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 o boro completo, o flúor completo, e aqui o flúor completo. Então, se eu calcular, se eu fizer aqui o cálculo da carga formal, por exemplo, para o boro aqui, ou melhor, vou começar por esses fluoros aqui. Esse aqui eu já sei que vai dar 0. E a estrutura é igual a dessa daqui, né? Por exemplo. Então, esse aqui, 0. Agora, esse aqui vai ser diferente. Eu vou ter 7 menos, aqui eu tenho 4 sobre 2, que ele está compartilhando 4. E ele tem 4 isolados, menos 4. Então, 7 menos 2 dá 5. 5 menos 4 dá mais 1. Então, esse flúor aqui, a carga formal dele é mais 1. Automaticamente, a do boro vai ser menos 1, porque tem que dar 0. Então, você vai ter aí, do boro aqui, pode conferir, 3 menos, aí ele está compartilhando 2, 4, 6, 8. Então, 8 sobre 4. E não tem nenhum isolado, menos 0. Então, 3 menos 4 vai dar menos 1, como eu tinha dito ali, né? Como eu tinha dito ali. Então, a carga do flúor aqui, a carga formal dele é mais 1 e do boro é menos 1. Qual é o problema com essa estrutura? Ela está toda ok e tal, mas observem que houve separação de cargas aqui, todas eram 0, e essa separação de cargas se deu com o boro ficando negativo e o flúor ficando positivo. Mas a eletronegatividade do flúor
é maior do que a do boro. Então, o ideal seria que o flúor tivesse uma carga negativa e o boro uma positiva. Certo? Então, essa daqui é a mais estável por isso e também porque ele não tem separação de cargas. Observem que eu disse aqui em cima que a carga formal também você vai ter que ter os menores números de carga formal. E zero, né, é preferível em relação a mais um, a menos um. Certo? Se você repetir isso aqui para cada uma dessas estruturas, você vai ver que essa daqui vai ser zero, esse aqui vai ser menos um, esse aqui vai ser mais um e esse aqui vai ser zero. Aqui vai ser zero, aqui vai ser mais um, menos um para o boro e esse aqui zero. Então, apesar dessa estrutura aqui não completar o octeto para o boro, ela é mais estável do que essas três aqui. Certo? E aí eu posso dizer que essas três aqui, como elas são equivalentes, não muda as cargas formais, né? Elas são equivalentes e elas contribuem da mesma forma para o híbrido, para a molécula final. Só que a que contribui mais é essa daqui. A que contribui mais é essa. E aí o que, que acontece? Na experiência mesmo, experimentalmente, é mostrado que essas ligações elas têm predominantemente um caráter de ligação simples e não de ligação dupla, como essas aqui mostram, como essas três mostram. Então observem que eu estou casando a ideia da carga formal e da ressonância, eu estou casando a ideia com o experimental também, certo? Então a gente pode ter indícios da estrutura mais estável, mas sempre a última resposta é do experimento. Então aqui você pode afirmar que o fato das cargas serem números menores, no caso aqui todos foram zero, me deu a estrutura mais estável, tá? Vamos comparar com o último exemplo, agora eu vou usar o íon aqui, vou usar o íon NO3-, tá? NO3-, que é o íon nitrato, tá, pessoal? O íon nitrato, ele vem do ácido nítrico, então é o íon nitrato. Então vamos observar aqui, para a gente ganhar um tempo, eu vou desenhar logo todas as estruturas possíveis para o vídeo ficar mais curto, beleza? Então, nessa estrutura do nitrato, o que, é que a gente tem? Observe o seguinte, você tem, eu tenho 24 elétrons, tá? Para distribuir, por quê? Porque eu tenho 5 elétrons do nitrogênio, eu tenho 6 de cada oxigênio, que são 3, 6 vezes 3, 18, e tenho um dessa carga aqui, né? Mais um elétron. Então dá 19 com 5, 24 elétrons. Observem que eu distribuí aqui os 24 elétrons, eu falei 29? 24 elétrons, tá? Eu distribuí 24 aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E aí, 20, 22, 24 com as três ligações. A carga formal, se você fizer aí direitinho, vamos fazer para esse oxigênio. 6 menos 1, né? Que é 2 sobre 2, menos 6, isso aqui vai dar menos 1. Então esse aqui também vai ser menos 1, o nitrogênio vai ser mais 2. Por quê? Porque vai ser 5 menos, ele está compartilhando 6, então dá 6 sobre 2, 3, menos 0, porque não tem nenhum, então dá mais 2, não tem nenhum isolado, né? Então dá mais 2. E esse aqui também vai dar menos 1. Observem que com as três ligações simples, com o nitrogênio não obedecendo o octeto, quer dizer, ele ficando com menos elétron do que 8, ele não pode passar porque ele é do segundo período, mas menos ele pode. Então essa estrutura, ela dá uma separação de carga grande, né? As cargas negativas no oxigênio, beleza. O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio? É. Então as cargas negativas estão no oxigênio, mas a carga positiva do nitrogênio é mais 2, é alta. Né? Se você olhar para esse aqui, para essas outras três estruturas que a dupla ligação está mudando de posição, você vai ter a carga formal desse menos 1, desse aqui é 0 e do nitrogênio é mais 1. Então as cargas formais são menores. Aqui 0, menos 1, mais 1 no nitrogênio e menos 1 nesse. E aqui só invertendo também. Então esses três aqui são equivalentes e nesse caso esses aqui são os que contribuem mais. Né? São os mais estáveis. Eles contribuem mais para o híbrido de ressonância. Então, você poderia até desenhar a estrutura de Lewis do híbrido como sendo algo assim, ó, como uma coisa parcial aqui, como se fosse uma dupla ligação que fosse transitória aqui. Então, você teria 2, 4, 6, 8, 10, 12, aí 14, 16, 18, 20, é isso mesmo. 22, 24. Então, algo desse tipo, como se essas ligações aqui tivessem em transição. Não esquecendo que eu tenho que botar um colchete e botar a carga negativa,
Lembrando que a carga ela é como um todo do íon inteiro, né? Ela é do íon inteiro. Desculpa, ela não é de átomos individuais, ela é da molécula, da estrutura como um todo. Então, isso é ressonância, tá, pessoal? Isso é ressonância. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer estruturas de ressonância, estruturas de Lewis válidas, certo? Estruturas de Lewis válidas e calcular as cargas formais. Fazendo isso e calculando as cargas formais, você pode estabelecer e citar o porquê que uma estrutura é mais estável que a outra, tá? É mais estável que a outra. Então isso é muito importante quando a gente analisa íons, por exemplo, tá? Posso até fechar com o último exemplo aqui, que é o íon nitreto, tá? O N3-. Posso fechar com esse exemplo aqui, tá? Observem só, esse íon também, de novo, vou dar uma pausa no vídeo para aparecer as estruturas, para não perder muito tempo. Bom, na verdade eu falei errado, eu falei nitreto, mas isso aqui é azida, tá? Azida. É o N3-. Nitreto é o N3-, a carga é 3- aqui. Aqui é o N3-. São 3 átomos de nitrogênio e uma carga negativa. Então observem que quiser conferir aí, certo? Seguindo as regras, é até um bom exercício, você fazer todas essas cargas formais aí e todas essas estruturas de Lewis que eu desenhei aqui. Observe que eu estou distribuindo 16 elétrons em todas elas. Então observe, e outra coisa, observe que a gente sempre coloca aqui a carga negativa. Olha só, essas aqui da esquerda, essas três, que são... Não, essas duas aqui de cima são equivalentes, né? Essa daqui, -1 mais 2, -2, e -2 mais 2, -1. Observe que dá muito alto as cargas formais delas. Essa outra eu tenho -2, 0 e mais 1. Também dá alto, né? Você tem a carga formal -2 e mais 1. A forma mais estável vai ser essa daqui, ó. Você tem -1 mais 1 e -1. A distribuição é simétrica, tá? Ou seja, os da periferia estão com as cargas negativas e o do meio está com a carga positiva. Observe que somando, -1 com mais 1 dá 0, com -1 dá a carga aqui, certo? Essa aqui é mais estável. Comparando com essa outra aqui, você tem 0 mais 1, mas tem essa aqui que é -2. Então, fica mais alto, né, a carga formal desse aqui. E é equivalente a essa daqui também, né, só que invertendo o lado. Essa daqui é que dá alto mesmo, ó. Observe que o nitrogênio não está obedecendo o octeto aqui no centro, ele só está com 4 elétrons, certo? Então ele está indo para mais 3. Então essa aqui é a mais instável que tem, essa daqui, certo? São as cargas mais altas. Então o híbrido ele deve se parecer mais com essa, tá? Mais com essa. Então isso, pessoal, são as formas de ressonância dessas moléculas aí, ou íons, né? Que eu coloquei aqui. Então, é fazer a estrutura de Lewis e calcular a carga formal e inferir qual é a estrutura mais estável. Então, vocês vão ver que a atividade vai solicitar isso aí de vocês, tá? Tranquilo. A gente se fala, um abraço.